Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Beatriz, eu sou desenvolvedora front-end aqui na Lube e hoje eu vou estar ministrando esse workshop de animações com React e React Native para vocês. Então, eu vou começar apresentando aqui e vamos lá. Bom, eu vou começar falando dos dois motivos que eu acredito que sejam principais para você estar adicionando animações nos seus sites e aplicativos. E o primeiro deles é para deixar eles mais bonitos, obviamente. Eu acredito que sites e aplicativos que têm animações são muito mais bem vistos e, quem sabe, até ganham mais credibilidade quando tem animações, não sei. Mas esse é o primeiro motivo. E o segundo é dar feedback visual para o usuário, para melhorar a experiência. E lembrando que esse daqui, ele só é possível se usado da maneira correta, né? Porque tem muitos sites por aí e aplicativos que tem umas animações absurdas que, em vez de estar ajudando, na verdade estão dificultando a experiência do usuário. Então tem que ficar atento a isso para não exagerar nas animações, digamos assim. E vamos lá, então. Bom, tipos de animação. Eu acredito que muitas pessoas, quando pensam em animação, podem estar pensando em um desenho animado, um GIF, né, algum desenho. Só que as animações, elas estão muito presentes no nosso dia a dia, enquanto a gente está navegando por sites e aplicativos. E elas estão presentes em animações de loading, que é quando está carregando alguma coisa na tela, em animações de hover, que é quando você passa o mouse por cima de algum elemento e ele se transforma. Animação de parallax, que eu não sei para quem não conhece o efeito parallax, é quando você faz a rolagem do mouse e os elementos se movem em velocidades diferentes. É um efeito bem legal. Eu vou estar mostrando ele para vocês hoje. Tem animações de navegação, que é quando você troca de tela e aí tem alguma transição ali de animação. Barra de progresso, animações de scroll, transições, feedback visual, swipe. Enfim, tem muitos tipos de animação, então não se resume realmente a um desenho animado, e sim muitas outras coisas que eu vou estar mostrando aqui para vocês hoje. Então vamos continuar. Primeiro eu vou estar falando das animações no React.js. E para quem não conhece, React.js é uma biblioteca para desenvolver sites, né, aplicações para web. E ele é bem famoso hoje em dia, então eu vou estar mostrando animações com ele. E três formas que eu conheço de implementar animações no React.js são usando CSS puro, usando bibliotecas de animação, que eu vou citar algumas depois, e usando Lottie, que foi uma novidade para mim nos últimos tempos, que a Lottie é uma biblioteca que contém várias animações prontas para você baixar em forma de JSON, e é bem fácil de usar nos seus projetos. Eu vou estar mostrando para vocês como é que faz, e é bem bacana. Mas vamos continuar. Primeiro eu vou estar falando das animações com CSS. Eu vou dar alguns exemplos aqui na prática para vocês. Então, não tem como eu falar de animações em React com CSS puro sem falar de transitions e transforms, que é o básico de animações de CSS, para quem não conhece. Então, eu vou explicar aqui a diferença entre eles. Bom, o que é transition e o que é transform? Ambos são propriedades CSS para você estar fazendo animações. E aqui na esquerda, nós temos esse botão roxo, que está trocando para a cor verde. Isso é uma transition. E como que eu posso identificar isso? Eu consigo identificar que é uma transition, e uma transition apenas, porque esse botão está tendo a sua cor de fundo trocada, a sua propriedade de cor de fundo trocada. Então, quando você está mexendo nas propriedades de algum elemento, seja ele um botão, seja ele um texto, qualquer elemento HTML, se você está mexendo nas propriedades dele, você está usando uma transition. Então, aqui no caso está sendo a cor de fundo, mas poderia ser a cor do texto, poderia ser a border radius. Tudo isso seriam propriedades do botão que estariam sendo trocadas. Já nos transforms, que são esses dois aqui da direita, pode ver que essas duas divs azuis com um texto no meio, elas estão ou girando ou se movendo aqui. Só que elas continuam iguais. Elas não estão tendo nenhuma cor trocada, nenhuma fonte trocada. Elas só estão sendo deslocadas, digamos assim. Então, isso seria a característica de ser um transform.
Mas voltando a falar aqui primeiramente só do Transition, existem 4 propriedades que você precisa passar para o Transition, para ele estar funcionando, sendo essas. Transition Property, que seria qual propriedade do seu elemento que você quer estar animando. No caso aqui desse botão é o Background Color, que é a propriedade que eu estou alterando. Então, a minha Transition Property seria Background Color. A Transition Duration, que é o tempo de duração da minha animação. Então, eu acho que por causa desse botão eu deixei 1 segundo. Então, essa seria a minha Transition Duration, né? O tempo que demora para executar essa animação. A Transition Timing Function, que eu vou explicar com mais calma mais para frente, com exemplos para vocês conseguirem visualizar melhor, mas basicamente ela diz respeito à velocidade da sua animação, quão rápido ela está sendo executada e como que é essa velocidade, se ela é linear, se ela não é, mas é um pouco confuso para explicar só com palavras, então depois eu vou demonstrar para vocês. E por fim, esse Transition Delay, que é o tempo de espera antes da animação estar começando. Então, aqui no caso desse botão, vocês podem ver que eu estou chegando com o mouse e ele não está iniciando a animação instantaneamente. Isso é por causa do Transition Delay, que eu deixei acho que 1 segundinho. Então, eu chego com o mouse, aí espera 1 segundo e depois que começa a trocar de cor. E isso é por causa do Transition Delay. Não é obrigatório você passar um Transition Delay, tá? Mas eu coloquei aqui porque é uma propriedade importante também. Bom, agora eu vou dar alguns exemplos na prática, vou mostrar o código para vocês também. Eu vou mostrar isso aqui no browser, que fica melhor. Bom, então aqui eu tenho esse sitezinho que eu fiz para dar alguns exemplos de animação para vocês, para ficar mais fácil. E vamos começar aqui falando das transitions. Então aqui a gente tem aquele mesmo exemplo de botão que eu tinha nos slides. Aqui nós temos alguns botões que eles vão se mover para eu poder exemplificar as timing functions e como elas funcionam. E aqui por fim nós temos um outro botão que a gente vai ver depois o que ele faz, mas basicamente ele vai ter várias animações ocorrendo em tempos diferentes e a gente vai ver como é que a gente faz isso. Mas vamos lá, vamos falar um pouco das timing functions, que eu expliquei bem brevemente lá nos slides, mas elas dizem respeito à velocidade da sua animação e como ela deve se comportar. Então, no caso desse botão aqui, eu usei a velocidade linear. E o que isso significa? Significa que esse botão vai trocar da cor roxa para a cor verde numa velocidade constante, numa velocidade que nunca vai mudar. Então, seria aqui, como eu posso exemplificar, linear. Pode ver que essa div está se movendo na mesma velocidade o tempo todo. Mas existem outras timing functions que eu poderia estar usando, como essa easy, que ela começa devagar, aí ela dá uma acelerada e termina devagar. Existe essa easy in, que ela começa devagar e termina rápida. Se eu conseguir mostrar. Oh, meu Deus. Aí. A easy out, que é o contrário da easy in, ela começa rápida e termina devagar. E essa easy in out, que é bem parecida com a easy, só que ela começa um pouquinho mais devagar. Não sei se eu vou conseguir mostrar aqui. Deu. E para vocês conseguirem visualizar todas elas juntas, eu criei esse botão aqui, usando funcionalidades do React, que eu vou mostrar para vocês no código também. Mas só para vocês conseguirem ver, se eu clicar nele, vão todas elas se mover ao mesmo tempo. E a gente pode ver que a timing function dá uma boa diferença na questão da velocidade das animações. Mas eu vou mostrar aqui no código agora. Então eu vou dividir a tela. Aí. Bom, aqui eu tenho um projeto em React, não tem muito segredo, é uma pastinha source, com uma pastinha de assets, com components, pages, routes, styles, eu tenho um estilo global porque eu estou usando style de components, mas a gente não vai focar muito na estrutura do projeto em si e sim nas animações. Então eu já vou vir aqui direto na minha página de transitions, que é a que a gente está agora. Já vou deixar aberta aqui a dos estilos também.
Mas só para mostrar o HTML básico que eu fiz aqui, então eu tenho esses meus textos que são todos H1, que são as tags do HTML H1. Eu tenho essa One Animation Example, que é uma div. Se você for ver nos estilos do meu Style Components, é uma div. Que dentro dela tem esse botão, que é esse botão roxinho aqui. E a mesma coisa aqui para baixo, tem esse Multiple Animations Example, também é uma div que contém dentro esse outro botão. E aqui no meio, essa Timing Function Example também é uma div, com dentro várias divs, que são essas divs rosinhas aqui. Mas vamos lá, vamos para os estilos. Deixa eu aumentar isso aqui um pouco. Tá. Bom, aqui, a respeito desse botão, eu já tinha explicado para vocês que existem 4 propriedades que você precisa passar para essa transition estar funcionando como você quer. Sendo elas a Transition Property, que é qual propriedade você vai querer estar animando, e no caso do botão é a Background Color, então eu escrevi aqui, Background Color. A Transition Duration, que é a duração da sua animação, quanto tempo você quer que ela demore para executar. A Transition Timing Function, que como eu já expliquei aqui, eu estou usando a linear, que tem uma velocidade constante. Logo, ele está trocando da cor roxa para verde de forma constante. A Transition Delay, que demora 1 segundo para começar a animação. Se vocês verem, eu passo o mouse por cima, ele espera um pouquinho e aí troca para verde. Isso é por conta do Transition Delay. Se eu trocar, por exemplo, para 3 segundos, vocês conseguem ver melhor que eu estou aqui com o mouse por cima, espera 1, 2, 3, e aí ele troca para cor verde. Mas é muito demorado, eu vou deixar 1 segundo mesmo. Mas beleza, então, isso aqui são as propriedades que eu preciso passar para a transition funcionar. Só que concordemos que são 4 linhas de código, isso é um pouco verboso, né, digamos assim. Dá pra gente estar resumindo isso aqui em uma linha só, fazendo a mesma coisa. E como que a gente faz isso? A gente pode escrever só transition. Eu acho que eu já tenho até aqui embaixo pronto. Vou colar aqui porque é mais rápido. A gente só escreve transition e aí passa como primeiro parâmetro qual que é a propriedade que você quer estar animando, no caso é a background color. Depois você passa qual que é a duração da sua animação, no caso desse daqui é 1 segundo. Em terceiro, você passa qual que é a timing function que você quer estar utilizando, no caso aqui eu coloquei linear. E por fim, o transition delay, que é o tempo de espera antes da animação começar. No caso eu deixei 1 segundo também. E se eu salvar aqui o código e vir aqui, vocês vão ver que está dando no mesmo. Então, resumimos bem. Mas como que a gente faz se a gente quisesse animar 2 coisas desse botão, em vez de uma só? Bom, a gente poderia muito bem vir aqui no final dessa linha de transition, pôr uma vírgula e escrever a próxima que a gente quer. Então, por exemplo, se eu quiser animar também o border radius desse botão, eu vou seguir nessa mesma ordem que eu usei aqui para o background color. Então, primeiramente, a minha propriedade que eu quero alterar, opa, não tem vírgula, seguido do tempo de duração, seguido da timing function e, por fim, o delay. Então, agora, se eu salvar, ainda não vai acontecer nada, porque eu preciso falar aqui que no hover, ou seja, quando eu passar o mouse por cima do meu botão, eu também quero que seja alterada a minha border radius para 20 pixels, por exemplo. Agora sim, ele vai trocar a minha border radius junto do meu background color. Agora, como a gente está trocando tanto a background color quanto a border radius com o mesmo tempo de duração, a mesma timing function e o mesmo tempo de delay, vocês não concordam que daria para a gente facilitar isso aqui mais um pouco? Então, como que a gente faz isso? Em vez de escrever um por um dessas propriedades que eu quero alterar, a gente só escreve assim: altere all, altere todas as propriedades que eu pedi aqui no hover, altere todas em 1 segundo, numa timing function linear e com um transition delay de 1 segundo. Então, agora, se eu salvar, pode ver que vai dar no mesmo novamente, só que bem simplificado o código aqui. Então, isso é bem legal. Agora, como que a gente faria se a gente quisesse estar trocando mais de uma propriedade
só que em tempos diferentes, em durações diferentes, em timing functions diferentes, cada uma com uma coisa diferente. Bom, isso é o que eu vou falar um pouco aqui nesse exemplo aqui de baixo. Esse exemplo aqui de baixo, como vocês podem ver, ele está trocando três coisas: a cor do texto, a background color e o border radius. Só que não está sendo todos ao mesmo tempo, igual nesse botão aqui de cima. Logo, a gente não pode usar esse all nesse caso, aqui de baixo, porque cada um tem que ter um tempo diferente. Então, como que a gente faz isso? A gente vai fazer da mesma forma que a gente estava fazendo antes, que é um pouco mais verbosa, que era descrevendo qual que é a propriedade, qual que é a duração, qual que é a timing function e qual que é o delay, passando uma vírgula e escrevendo a próxima. Porque dessa forma a gente consegue falar exatamente qual que é o tempo de duração, qual que é a timing function e qual que é o delay que a gente quer para cada uma dessas propriedades. Então, no caso aqui desse botão, que é esse botão aqui, na minha transition eu estou alterando a minha background color com uma duração de 1 segundo, com a transition, com a timing function easy in out e com o delay de 1 segundo, enquanto a minha color está sendo alterada com uma duração de 1 segundo, com uma timing function diferente, nesse caso é a easy, e com um delay diferente, 2 segundos. E a mesma coisa border radius, com o mesmo tempo de duração, só que com uma timing function diferente e um delay diferente também. Então, note que para ele dar esse efeito aqui de cada um trocar de uma vez, o que realmente está fazendo a diferença é o delay. Porque aqui eu estou pedindo para background color trocar, acontecer depois de 1 segundo. Enquanto a cor eu quero que troque depois de 2 segundos e a border radius depois de 3 segundos. E é por isso que ele dá esse exemplo aí de cada um, um de cada vez. Opa, deu uma bugadinha. Deixa eu atualizar a página. Aí, a cor de fundo, depois o texto e, por fim, o border radius. Então, é por isso que isso está acontecendo, por causa do delay de cada um que está diferente. Beleza? Então, era isso. Eu também vou querer mostrar para vocês, já que a gente está falando de animações em React, como que eu implementei esse botão aqui para estar mostrando todas essas timing functions ao mesmo tempo. Então, vamos lá. Eu fiz assim. No React, a gente tem o useState, certo? Que é para manipular estados na sua tela, estados de algum elemento. Então, o que eu fiz? Eu criei esse botão chamado Start Animation e eu estou pedindo para que quando ele for clicado, o estado dessa variável iniciar a animação seja true. Ou seja, quando eu clicar, eu quero que inicie a animação. E como que eu conecto isso com o meu Style Components? Eu passei aqui na minha div, que contém todas essas divs rosas, uma props chamada Should Start Animation. E eu estou passando aqui essa minha variável do useState, que eu estou alterando de acordo com o clique no botão. Então, ela começa como falso. Aqui nos estilos, eu estou pegando ela aqui, por props. E ela vem por padrão como falso, só que quando eu clicar no botão, ela vai se tornar true. E eu quero que quando ela se torne true, ele adicione esse código CSS aqui, que é o transform, que eu vou explicar mais pra frente o que é o transform, para poder transladar essas divs para eu poder mostrar as timing functions para vocês. E é assim que eu fiz, usando o Style Components e o useState do React. Mas beleza, vamos continuar aqui, não vamos ficar muito tempo nisso, porque não é o foco desse workshop. E vamos falar agora um pouco das animações 2D, usando transforms. Eu vou deixar em tela cheia aqui um pouco, para falar a parte teórica. Bom, então como eu tinha explicado antes, os transforms eles modificam os elementos como um todo, e não as propriedades deles. Então, por exemplo, aqui eu tenho como aumentar essa div, aqui eu tenho como transladar ela, esse translate significa transladar, que significa mover. Essa rotate, que está girando ela, e essa skill que está dando uma entortada. Então, no transition, a gente trocava as propriedades, né, dos nossos elementos, como a cor de fundo, a fonte do texto, a border radius. E esse daqui, eles estão continuando iguais, tirando o fato que eles estão se movendo, né? Eles estão
Eles continuam iguais, mas eles estão se movendo, de certa forma. Então, isso é o transform. E agora eu vou mostrar no código rapidinho como que você implementa essas funções. Deixa eu dividir a tela aqui novamente. Agora vamos aqui nas transforms 2D. Opa. Então tá, aqui o HTML é a mesma coisa, eu estou usando esse H1 para o título, esse example container, que é o container que tem todas essas divs, e dentro eu tenho essas minhas divs aqui. Eu acho que eu esqueci de falar para o outro exemplo, mas eu estou basicamente usando pseudo-elementos para poder selecionar cada uma dessas divs e dar propriedades diferentes para elas. Então, para quem não conhece aí esses pseudo-elementos do CSS, eu estou usando esse aqui que chama nthchild, e aí depois eu passo o número que eu quero. Então, como é que ele funciona? Aqui nessa div, eu tenho 1, 2, 3, 4 divs dentro. Então, como que eu faço para estilizar cada uma dessas divs de uma forma diferente? Eu estou falando assim, para o meu container py. Para todas as divs, dê esse mesmo estilo, que é a cor azul de fundo, com o texto branco, nananana. Porém, para minha div nthchild 1, que é a primeira, dá esse transform. Para minha nthchild 2, dá esse translate. Para minha child 3, dá essa outra propriedade transform aqui. E assim vai. Então, se você quiser aprender um pouco mais sobre pseudo-elementos, é bom dar uma pesquisada aí, porque eu vou estar usando eles nesse projeto inteiro. Então, vamos lá. Para você implementar o transform, é bem simples. Da mesma forma, você vai usar o transition, só que você vai falar para ele, para o seu transition, que a sua propriedade que você quer estar animando é o transform, que é essa outra propriedade que a gente pode estar usando. Então, se você quer fazer esse scale, é só você passar transform, scale e dar o valor que você quer. No caso, 1 é o padrão. Então, se eu deixar scale 1, ela não vai acontecer nada. Ó. Passei o mouse por cima e não acontece nada. Porque o 1 é o valor padrão. Se você quer diminuir essa div, você tem que dar um valor menor que 1. Então, por exemplo, 0.5 vai diminuir ela pela metade. E se eu passar um valor maior que 1, como 1.5 ou melhor, 2, ela vai aumentar. Então, é assim que você usa o scale. Tem como você alterar o scale em uma direção só. Então, por exemplo, se você quer aumentar essa div apenas na horizontal, você pode usar o scale X. Porque o eixo X é o eixo da horizontal. Então, se você falar que você quer dar um scale X, ele vai aumentar somente na horizontal. Ó. E a mesma coisa para o scale Y. Ele vai aumentar para cima. Eu vou deixar só scale no momento. Vamos para o próximo. A próxima função do transform que a gente pode fazer é o translate, que é o que eu já estava usando lá naquela outra tela para movimentar as divs. Translate é de transladar. E nesse caso aqui, ela está se movendo para trás. Por quê? Porque quando eu deixo um valor negativo aqui dentro do meu translate, ele entende que ele tem que ir para trás. E se eu deixo um valor positivo, ele vai para frente. Por padrão, então, ele utiliza o eixo X para fazer essa animação do translate, mas nada impede também você de fazer um translate Y, e assim ele vai se mover para baixo no valor positivo, e se você deixar um valor negativo, ele vai se mover para cima. Beleza? Então, esse é o translate. Essa terceira aqui é o rotate, no caso ele está rotacionando 180 graus, que nem eu passei aqui. E o rotate, eu consigo também alterar o rotate para rotate Y e rotate X, porém, no 2D não é muito fácil de você visualizar isso. Então, quando a gente chegar nas animações do 3D, você vai conseguir ver certinho o que está acontecendo aqui. Então, por enquanto, eu vou deixar só rotate. E por padrão, ele não pega nem o eixo X e nem o eixo Y, mas mais para frente eu falo o que acontece. E por fim, a gente tem esse skill,
que ele dá essa entortada. Eu estou passando apenas 20 graus, mas poderia ser mais. E quanto mais você passa, mais ele entorta. E acredito que, da mesma forma, ele tenha como você entortar em algum eixo específico. Ó, tem sim. Eu não uso muito esse, mas eu mostrei aqui, só para falar que tem. E vamos agora para as animações no 3D. Então, beleza. Eu tô contando com a participação da minha cachorra aqui. Essa é a Chiquinha. E a gente vai estar mostrando aqui um pouco de animações 3D e como que elas são feitas. Então, o que está acontecendo aqui? Quando eu passo o mouse por cima, ela está diminuindo. Porém, eu não estou usando a propriedade Scale, igual eu mostrei aqui anteriormente, que você consegue manipular o tamanho de alguma coisa. Não tô. Aqui eu estou usando uma outra propriedade que eu vou mostrar para vocês agora. Então vamos lá agora para as animações 3D. Transforms 3D. Vou deixar o estilos aqui também. Tá, então o HTML básico, vocês já sabem, tem os H1s, as divs, e aqui no caso eu estou passando uma imagem. E vamos direto para os estilos para dar uma agilizada. Então tá, aqui eu tenho essa minha imagem, que está dentro de uma div, e ela está diminuindo. Só que vocês podem ver que não tem nenhuma propriedade de scale aqui. Eu tenho esse translate Z. Então, o que é esse translate Z? O translate, vocês lembram que ele move o seu elemento para alguma direção. Se eu deixo só translate, ele considera o eixo X, que é a horizontal. Então, se eu tiro o Z, ó, ele vai se mover para trás, porque está com um valor negativo aqui. Só que, quando eu estou falando de animações no 3D, eu vou considerar esse eixo Z, que nada mais é do que esse eixo como se fosse da tela vindo até os seus olhos. Então, esse seria o eixo Z, não seria nem horizontal nem vertical, seria a tela até os seus olhos. E como é que eu aplico esse efeito 3D? É só eu passar um Translate Z e pronto? Na verdade, não. O que está fazendo essa movimentação acontecer é essa propriedade Perspective que eu estou passando para a minha DivPy. Então, por exemplo, essa imagem, ela está dentro de uma div. E para você conseguir ter um efeito 3D, você precisa sempre passar essa propriedade Perspective no elemento Pi. E eu estou passando 1000 pixels, mas o que seria esses 1000 pixels? Esses 1000 pixels seria a distância da tela até os seus olhos. Então, eu estou falando que numa perspectiva de 1000 pixels dos olhos do usuário até a tela, essa é a noção do 3D, a perspectiva que vai estar sendo utilizada aqui. Então, o que acontece? Se eu deixo no valor positivo, seria como se a imagem estivesse vindo para mais perto dos seus olhos. Ela não é que ela está aumentando de tamanho, ela está se movendo para mais perto dos seus olhos. E, obviamente, quanto maior esse valor, quanto mais próximo de 1000 pixels, maior vai ficar essa imagem quando você der o hover. Mas o que aconteceria, então, se eu passasse, por exemplo, 1200 pixels? Sendo que eu estou passando uma perspectiva de 1000 pixels. Então, da sua tela até os seus olhos é 1000 pixels. Se eu passar 1200, essa imagem iria passar para trás dos seus olhos, certo? Então, vamos ver o que acontece se eu fazer o hover agora. É exatamente o que acontece. Ela cresceu e passou para trás dos meus olhos. É exatamente o que aconteceu. Então, esse efeito é bem legal, dá para brincar bastante com isso. Mas, por enquanto, eu vou deixar 200 pixels mesmo. Então, é assim que eu estou fazendo esse efeito 3D, usando a propriedade Translate, só que sem usar o eixo nem o X e nem o Y. Eu estou usando o eixo Z, que é o eixo que diz respeito dos meus olhos até a tela. E vamos aqui para baixo para esses outros exemplos que eu coloquei aqui. Agora, eu vou falar um pouco do Rotate, com o efeito 3D do Transform, o Rotate, que é o que a gente estava falando antes. Então, por padrão, o eixo que o Rotate considera é o eixo Z, que é esse que eu acabei de falar, que é da tela até os olhos. Tanto que se eu tirar esse Rotate Z e deixar só o Rotate, ele vai fazer a mesma coisa, porque é o eixo que ele considera como padrão. Porém, se eu passar um Rotate X,
olha o que acontece quando eu tô nessa perspectiva aqui de 1000 pixels. Ele vai considerar o eixo horizontal, que é o eixo X, e rotacionar nesse eixo. Então, vamos supor que a gente tem aqui esse caderno e ele está na horizontal, ou seja, no eixo X. Quando eu vou rotacionar ele, acontece isso aqui. Então, é assim que ele se comporta, igual está aqui. E se eu coloco um rotate Y, igual nesse último caso aqui, acontece a mesma coisa. Ele considera o eixo Y, que é o eixo da horizontal, e rotaciona seguindo esse eixo. Então, a forma de escrever o código é igual eu já tinha mostrado para vocês. Você tem que passar aqui a transition que você quer é a propriedade transform. Aqui, no caso, eu estou passando que eu quero 1 segundo de duração na minha animação. E aqui você passa qual que é a função do transform que você quer usar. Eu estou usando o rotate. Tá certo? Então, é isso para essas animações 3D. E agora vamos para o próximo, que é o Lottie. Bom, o Lottie, como eu falei para vocês, ele é uma biblioteca que você encontra na internet, que tem múltiplas animações prontas para você baixar em forma de JSON. Então aqui, por exemplo, se você entrar no Lottie Files, eu entro aqui sempre nesse For Developers, Download Free Animations from the Community. E se você entrar aqui, você vai ver que tem muitas animações que você pode estar baixando em forma de JSON para usar na sua aplicação. Então, por exemplo, se você entra em qualquer uma aqui, ó, aparece a opção Download JSON para você poder baixar. E eu vou mostrar aqui como é que eu configuro isso no projeto React. Então, aqui eu estou usando essa animação. E como que eu fiz isso no React? Primeiramente, eu instalei uma biblioteca, que eu já tenho ela aqui instalada, então eu só vou mostrar para vocês qual que é a React Lottie, se não me engano. Isso, React Lottie. Vocês podem estar baixando ela para poder usar a biblioteca do Lottie no seu aplicativo. E aí, como que você configura no seu projeto? Você pode adicionar na pastinha de Assets uma pastinha Lotes e dentro dela colocar todos os lotes que você quer. Então, ó, é um JSON mesmo, bem grande, porque é uma animação. E você deixa ele salvo aqui. E basicamente, para você usar ele no seu projeto, você precisa importar. Deixa eu fechar essas abas aqui. Importar o lote da biblioteca React Lottie. Abrir aqui em forma de componente. E passar a altura e largura que você quer que fique essa animação. E passar também as suas options. E que são essas options? Deixa eu dividir a tela de novo. Então, o que são essas options? Eu estou passando esse loop como true, que significa que a animação ela vai ficar se repetindo eternamente. Esse autoplay como true, que se eu deixar como falso e eu atualizar a página, ele não vai iniciar a animação automaticamente. Então, ó, começou travada e aí ela só vai funcionar se eu clicar. Então, eu deixo ela como true para ela estar sempre executando automaticamente. E você também tem que passar, obviamente, o seu JSON, que é nesse animation data, você passa o seu JSON, que você importa lá da sua pastinha onde você estiver salvando ele. E é só isso. Para você usar Lottie, é só isso. Instala a biblioteca React Lottie, importa aqui o componente, passa as suas opções, e é isso. Seja feliz. E acabou a parte aqui de animações. Eu criei alguns outros componentes animados para vocês poderem dar uma olhada, mas eu não vou estar falando deles aqui agora, porque senão vai demorar demais. Mas eu vou deixar o link disponível para esse meu código e site aqui na descrição do vídeo, para vocês poderem acessar depois e dar uma mexida se quiser. Beleza? Bom, gente, agora a gente vai estar falando um pouco sobre bibliotecas de animação. Até então a gente estava animando coisas no React usando CSS puro. E agora eu vou falar um pouco sobre animações com bibliotecas. Então, as mais famosas, pelo menos que eu conheço, são essas três, que é a Framer Motion, que é a dessa logo aqui, a React Spring, que é essa daqui, e a GreenSock. E, bom, hoje em dia a que está mais famosinha é essa Framer Motion, então é ela que eu vou estar usando para desenvolver o projetinho hoje com vocês. Mas essas outras duas também são muito boas. Se vocês derem uma pesquisada, elas têm uma documentação bem completa e tem bastante conteúdo no YouTube também para aprender a utilizar. Mas hoje,
por opção minha, eu vou usar a Framer Motion. Bom, esse é o projetinho que a gente vai estar desenvolvendo hoje para animar. Ele já está com HTML e CSS prontos, digamos assim. Ele está em React também, mas já está todo estruturado, já está com todas as cores, os itens posicionados certinho. E a gente só vai estar animando eles. Eu vou também deixar o link do repositório na descrição aqui para quem quiser fazer aí e acompanhar no vídeo. Bom, mas então vamos lá. Deixa eu minimizar aqui. E eu vou abrir aqui no meu outro desktop para mostrar o projeto pronto já rodando para vocês. Então, ó, aqui vocês podem ver que ele deu essa animaçãozinha de opacidade logo que eu abri o site. E quando eu navegar para as outras telas, tem essa transição bacana aqui da foto e dos ícones de redes sociais, que ficou bem bacana e eu vou estar mostrando aí para vocês como é que a gente pode fazer isso. E aqui a gente tem um efeitinho de parallax. Lembra que eu falei para vocês que eu ia estar ensinando um pouquinho sobre como fazer parallax? Então é esse efeito aqui. E por fim, essa outra animação aqui de cada um dos itens aparecer um por vez, que é bem legal também. Mas então vamos lá, vamos desenvolver isso aqui. Aqui eu já estou com o projeto aberto e ele está na branch main. Se vocês quiserem clonar, eu vou estar partindo da branch main também. E, bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é instalar o Framer Motion. Então, vamos parar de rodar aqui o projeto. Aliás, deixa eu rodar o projeto de novo para vocês verem como que ele está sem as animações, como que ele está de forma estática. Então, o projeto ele tá assim, pode ver que ele tá só com essa animaçãozinha aqui que eu deixei com o CSS puro também. Vocês podem dar uma olhada depois se quiser. Mas ele tá estático, não tem mais nada. E a gente vai começar animando esse site. Então, de novo, eu vou parar aqui e vou instalar o Framer Motion, só dando um yarn add Framer Motion. Beleza, terminou aqui a instalação. E agora vamos rodar de novo o projeto. Beleza? Tô com o projeto aqui rodando já. E vamos começar a animação. Eu vou dar uma breve introduzida aqui no projeto. Ele também foi feito em React, então tá no mesmo padrão do outro projetinho que eu estava mostrando. Também tá com ESLint e Prettier configurados para uma melhor indentação do código. E tem uma pastinha de assets com os ícones que a gente vai estar mostrando, alguns componentes. Eu fiz uma pastinha de constantes para poder deixar algumas informações importantes que vocês vão ver depois. As minhas páginas, eu basicamente tenho 3, que é a Home, Portfólio e Tecnologias. Essas 3. E temos as rotas configuradas da mesma forma. O estilo global também, porque eu também estou usando Style Components. E é isso, então vamos começar animando. Acho que a gente pode começar pela Home mesmo, que é essa tela principal aqui. E a primeira coisa que eu vou começar animando vai ser esse efeito da minha foto e dos ícones se movendo juntos quando eu estou navegando entre as telas. E para fazer isso, na verdade, é bem fácil. Com o Framer Motion, ele tem uma técnica bem bacana para a gente estar fazendo isso. E qual que é essa técnica? A gente vai vir aqui no app, que é o arquivo principal do React, e pode ver que aqui a gente é onde normalmente tem os providers, né? Para quem está acostumado a usar Style Components, tá sabendo aí que aqui a gente pode passar esse provider do tema para a gente poder ter uma troca de temas entre Dark Mode e Light Mode, por exemplo, através desse Theme Provider aqui que a gente faz isso. Mas não é ele que eu vou estar utilizando, eu vou estar importando uma outra coisa aqui do Framer Motion dentro do meu provider do tema, que é o Animate Shared Layout. Já está até ali indicando o TypeScript. E eu vou usar esse Animate Shared Layout em volta de tudo aqui
dentro do meu tema. Só isso. Importei isso aqui, ele já vai entender que a gente vai poder fazer essas transições entre telas. Só que não é só isso. O que a gente tem que fazer a mais é essa minha foto que aparece aqui no site, ela é um componente, porque eu estou usando ela em 3 telas, então eu componentizei ela, eu criei um componente ali na pastinha Components com ela, e é nela que a gente vai estar mexendo. E o que a gente vai estar fazendo para poder o Framer Motion entender que tem que fazer essa transição? A primeira coisa que a gente tem que fazer é transformar essa minha picture em uma Motion IMG. Atualmente ela é um componente IMG do HTML, só que para eu poder usar o Framer Motion, eu preciso transformar ela em uma Motion.img. Então pode ver que ele fez o auto-import aqui do próprio Framer Motion. E agora eu consigo usar as propriedades do Framer Motion nessa minha imagem. E o que eu tenho que fazer agora? Deixa eu pegar aqui na minha colinha. O que a gente tem que fazer para ela poder dar aquela animação entre a navegação das telas é passar um Layout ID, que é uma propriedade do Framer Motion, e dar o nome que você quiser. Então, por exemplo, eu vou chamar de Profile Picture. Só isso. A partir do momento que eu passei esse Layout ID, em todas as telas que eu estiver usando esse mesmo componente com esse mesmo Layout ID, ele automaticamente vai fazer uma transição. Então, se a gente voltar lá agora, a gente pode ver que ele já está transicionando. Eita, nós. Aí, agora sim. Está transicionando a minha imagem quando eu navego entre as telas. Só que está um pouquinho rápido nessa transição. A gente consegue, através do Framer Motion, diminuir ou aumentar a velocidade de que essa transição é feita. Como que a gente faz isso? É só a gente vir aqui e passar que a transition, a gente quer que ela tenha uma duração, ou seja, uma duration de 1, ou seja, 1 segundo. E agora, se a gente voltar lá, vou até dar um refresh para garantir, ela vai estar se movendo mais devagar. Ó. Agora sim. Tá, essa foi a primeira coisa. E agora a gente também quer que esses 3 ícones aqui, eles se movam juntamente com a minha foto, certo? Então, vamos fazer isso agora. Eles começam aqui embaixo. Então, vamos ver ali no código como é que tá feito isso. Tá. Home. Beleza. Aqueles ícones, eles são esses social icons aqui, que também é um componente, porque ele é usado em várias partes do site. Então, eu também componentizei. Aqui, ó, se a gente entrar para ver, ou apertar Ctrl e clicar em cima, a gente consegue entrar aqui no componente e ver como é que ele está sendo feito. Então, tá. Aqui, esse icons container é uma div, também do Style Components. Ó, é uma div. E dentro dele eu tenho os ícones do Instagram, do LinkedIn e do GitHub. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é transformar essa div numa motion div, igual eu fiz para a imagem. Motion div. E importar esse motion do Framer Motion. Beleza. Agora, eu consigo, da mesma forma que eu fiz para a imagem, passar aqui um layout ID. Vou chamar de Social Icons. Bom, como ele é um componente, ele já está sendo usado esse mesmo icons container nas 3 telas. Ou seja, ele já vai estar fazendo essa transição. Só que vai estar numa velocidade diferente da foto, porque a gente não especificou aqui qual que vai ser a duração. Então, vamos especificar agora. Eu quero que a transition seja de uma duração também de 1 segundo, igual da foto. Então, se a gente salvar aqui, agora a gente vai conseguir ver que eles vão estar transitando juntos, porque eu passei a mesma duração tanto para a foto quanto para o meu container das logos. Então, beleza, isso aqui já está feito. Agora, vamos acrescentar aqui na minha imagem, eu tenho, se a gente entrar aqui no resultado final, um efeito de opacidade quando eu inicio o site, certo? Então, a gente vai estar trabalhando nisso agora. Vamos voltar lá para a minha Profile Picture, o meu componente Profile Picture. E a gente vai passar aqui
o seguinte. Opa. Eu quero que initial, essa minha imagem tenha uma opacidade de 0. Ou seja, ela comece transparente. E ao final da minha animação, no animate, eu quero que a opacidade seja 1. Isso já vai ser o suficiente para ela poder ter essa transição de 0, uma opacidade 0 para opacidade 1. Beleza. A próxima coisa que a gente vai animar é aqui essa div que contém o meu nome e a minha role, que ela tem que aparecer também esse efeito de opacidade, porém um pouco depois da minha imagem ter aparecido. Então, se a gente voltar aqui no resultado final, a gente pode ver que aparece primeiro a minha imagem, depois essa parte aqui com o meu nome e role, e por fim, essa aqui de baixo com esse mini texto aqui. Então, como que a gente faz isso? Vamos voltar aqui no código, lá na home, e vamos ver. Aqui a gente tem a minha profile picture, que a gente já animou, e depois nós temos esse name and role, que também é uma div. Se a gente vier aqui nos estilos, name and role é uma div. Então, da mesma forma, vamos trocar essa div para uma motion, do framer motion.div, para a gente poder mexer nas propriedades dela. E agora a gente vai passar aqui, da mesma forma como eu fiz para minha imagem e para o container das logos das redes sociais, que inicialmente eu quero que ela comece com uma opacidade 0. E depois de animar, no animate, eu quero que a opacidade seja 1. Só que isso não vai ser suficiente, porque se eu deixar assim, ela vai aparecer junto com a minha foto. Então, o que a gente tem que fazer? Lembra do delay que eu expliquei anteriormente? A gente tem que passar um delay para ela poder esperar um tempo antes de iniciar essa animação, senão não vai dar o efeito que a gente quer. Então, como é que a gente faz isso? A gente vai passar aqui um transition, porque o delay é uma propriedade do transition, como eu expliquei anteriormente. E a gente vai passar que a gente quer um delay de 1 segundo, porque a imagem ela vai demorar 1 segundo para aparecer. Então, a gente quer que essa animação dessa div aconteça depois de 1 segundo. E é por isso que eu estou passando esse delay. E a duração a gente vai deixar também de 1 segundo. Então, se a gente voltar lá agora, a gente pode ver que primeiro aparece a foto e depois aparece aqui o name and role. E vamos fazer a mesma coisa para esse texto aqui de baixo. A gente pode transformar ele num motion. Motion.p. Eu vou passar exatamente a mesma coisa que a gente tem aqui, para facilitar. Só que aqui a gente quer um delay de 2 segundos, para ele ser o último a aparecer. E vamos voltar lá para ver se funcionou. Funcionou. Beleza, finalizamos a home. Agora, vamos aqui para a tela de portfólio, porque essa de tecnologias vai ser um pouquinho mais complicada, o Parallax. Então, vamos fazer essa daqui de portfólio primeiro. Então, vamos lá. Vamos sair aqui da home e vir aqui para portfólio. Atualmente, o que a gente tem aqui? A gente tem algumas divs, né, de posicionamento dos itens aqui da tela, mas o que vai estar importando para a gente é essa div aqui, que contém esses elementos. E aqui no código é essa div aqui, portfólio container. A gente pode ver que dentro dessa div, eu estou fazendo um map, que é uma função do JavaScript, para a gente poder listar várias coisas que a gente tiver dentro de um array e mostrar na tela. Então, aqui eu tenho essa minha variável jobs, que eu estou importando lá daquela pastinha constants que eu falei para vocês, que ia ter algumas coisas importantes. E é aqui que eu estou pegando todos esses meus elementos que eu vou estar mostrando aqui na tela, esses aqui. Só para mostrar de onde estão vindo essas informações. Então tá, eu estou pegando cada um desses itens do meu array e estou dando um map neles e estou falando para cada item, retorne esse componente, que é esse portfólio item, que se a gente for ver aqui o que ele é, ele nada mais é do que uma div. Então, tudo é div aqui, pessoal. Então, vamos fazer a mesma coisa, transformar isso aqui numa motion.div, porque senão não vai funcionar o framer motion. E eu vou fazer isso a mesma coisa para divpy.
que é a div externa de cada um daqueles componentes. Então, o que vai estar interessando aqui para a gente é só essas duas coisas. E o que a gente vai estar fazendo aqui? Se a gente entrar na documentação do Framer Motion, o que foi uma das primeiras coisas que eu vi aqui? Ele dá vários exemplos de várias animações, mas aqui, ó, variants. Essa variant é exatamente o que a gente precisa para dar aquele efeito, porque é ela que permite que a gente anime um por um dos itens que vão aparecer numa lista. Então, eu basicamente me inspirei nesse código aqui para poder fazer aquela animação. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou copiar daqui, vou colocar lá e depois eu explico. Então, eu vou colocar aquele código aqui. Eu vou trocar isso aqui para container variants e isso aqui para item variants, para a gente saber que são as variantes. Beleza. Eu vou dar uma limpada aqui em algumas coisas que a gente não vai estar precisando usar. Já dei uma limpada aqui no código e deixei só o necessário. E agora eu vou explicar para vocês brevemente o que está acontecendo. Antes, só vamos ver aqui se está funcionando tudo normal. Vou dar um refresh. E beleza, já está acontecendo a animação. Agora vamos voltar lá para o código para tentar entender. Então, o que eu fiz aqui? Para você usar as variants do Framer Motion, o que você tem que fazer quando você quer animar uma lista de coisas? Para o elemento Py, o container Py, que é o que vai conter dentro dele a lista de itens, nele você tem que passar que inicialmente você quer que comece como hidden, ou seja, que os elementos dentro dele comecem não aparecendo na tela, e depois da animação, no animate, eles estejam visíveis passando esse visible. E você também tem que passar as variantes, tanto do container Py quanto as variantes do container filho. Beleza? Agora vamos analisar o que são essas variantes. Vamos primeiro pelo container Py. Aqui eu vou indicar o que eu quero que aconteça no visible, depois de animar. Então, eu quero que tenha uma transição. E essa transição, eu quero que tenha esse delay children de 0,5 segundos, que eu vou explicar o que é, e esse stagger children de 0,2 segundos. Então, como eu escrevi aqui do lado, esse delay children é o tempo que vai aguardar antes de começar a animação de cada um dos itens da lista. Então, por exemplo, se eu deixar 2 segundos, ele vai esperar 2 segundos e depois que vai começar a aparecer os itens da lista aparecendo. Então, vamos dar um refresh. 1, 2, e aí começa a aparecer os itens. Então, é esse que é o delay children. É basicamente o delay, igual eu tinha ensinado antes. Eu vou deixar 0,5 segundos mesmo. E esse stagger children é o tempo entre um item da lista e outro aparecer. Então, por enquanto está 0,2, mas se eu deixar 1 segundo, ele vai demorar um pouco mais para aparecer o próximo item da lista. Então, veja. 1, 2, 3, 4 e assim vai. Então, esse stagger children é o tempo entre um item da lista e outro para aparecer aí na tela. Então, essas são as variantes do container Py. Vamos para do container filho agora. Bom, no container filho, eu estou falando que quando estiver no hidden, aqui que eu passei para o container Py, eu quero que o y, a posição y da minha div, seja 20 pixels abaixo do normal. E a opacidade seja 0, ou seja, ela vai estar posicionada um pouquinho mais para baixo de onde ela deveria normalmente estar e vai estar invisível. E quando se tornar visible, eu quero que volte para a posição no eixo Y para a posição 0, que é a posição normal, que ela já vem por padrão, e com a opacidade 1. E como vocês podem ver aqui, eles, quando começam a aparecer, eles dão meio que uma subidinha, que é esse deslocamento do eixo Y para cima, que é o que eu acabei de explicar ali. Opa, aqui eu deixei 1.2, por isso que estava demorando para aparecer. Agora vai estar certinho. Aí. Então, é isso que está acontecendo aqui nessa tela. E é basicamente essa a animação da tela de portfólio. E agora só nos resta a tela de tecnologias, que é a do efeito parallax. Então, vamos lá. Antes de eu começar a desenvolver, eu quero explicar um pouco melhor como é que a gente faz esse efeito parallax. Para isso, eu vou mostrar um outro projeto meu que eu fiz durante um curso da Alura, que é um curso de HTML e CSS. Então, o site que a gente estava desenvolvendo é esse aqui.
de um personagem fictício, que chama João da Silva, e a gente fez esse efeito parallax aqui de cima dessas letras, dessas palavras, logo ali no início do site. E o que a gente pode reparar aqui? A gente pode reparar que esse efeito 3D tem essas letras mais na frente, que elas são letras que têm a fonte maior, com a opacidade menor, ou seja, tá sem nenhuma opacidade aqui, tá tipo 100% da cor preenchida. E também ela se move com uma velocidade um pouco maior quando a gente faz o scroll do mouse. As palavras que estão mais aqui perto dos nossos olhos, digamos assim. Já as palavras que estão mais ali para o fundo, note que elas têm a opacidade um pouco maior, ou menor, não sei. Enfim, elas estão um pouco mais transparentes, elas têm a fonte menor e elas também se movem bem mais devagar. Então, são essas três coisas que a gente precisa reparar para poder dar esse efeito de parallax, que é o que a gente vai estar fazendo aqui no nosso site. Então, eu vou fechar isso aqui agora, e se a gente vier aqui no meu outro desktop que está com o projeto pronto, a gente pode ver que é exatamente isso que está acontecendo. Se a gente faz o scroll do mouse, a gente tem essas três palavras aqui, React.js, JavaScript e GraphQL, mais próximas dos nossos olhos, então elas têm a fonte maior, elas têm opacidade 1, ou seja, elas estão sem opacidade nenhuma, e elas também se movem mais rápido do que os outros itens. Como você pode ver aqui, esse CSS está se movendo bem devagar comparado às outras, porque ele está mais longe. Então, vamos lá, vamos implementar essa funcionalidade. E para a gente poder fazer isso com o Framer Motion, eu vou abrir aqui um exemplo que eu tenho salvo de um CodePen. Acho que não é esse. Workshop. Esse aqui. Beleza. Eu tenho esse daqui salvo, esse sandbox. Eu vou só dar uma limpada aqui nos itens dessa tela, rapidamente. Eu vou dar um corte aqui. Então, beleza. Já dei uma limpada aqui no código. Deixei só realmente o necessário para a gente poder entender o que está acontecendo. E, bom, vamos lá. Para a gente fazer esse efeito parallax com o Framer Motion, a gente vai ter que criar duas divs, obviamente, do próprio Framer Motion, igual tem aqui. Passar nos estilos delas um Y, que é uma posição no eixo Y, e um X, que é uma posição no eixo X. Então, vamos lá. O eixo X não importa muito o que você passe, você só vai realmente posicionar em alguma parte da horizontal, no caso, a primeira aqui está no ponto 230, enquanto a segunda está no 350, então, por exemplo, se eu aumentar isso aqui para 400, ela vai mais para a direita. Então, o eixo X é Y, e o mais importante para a gente fazer o efeito parallax é esse eixo Y. E o que está acontecendo aqui? Vamos analisar. Cada uma dessas divs tem um valor de Y diferente, para a gente poder entender o comportamento de cada uma. Então, vamos ver aqui. Essa primeira caixa amarela está o Y1, que é esse aqui, e a segunda caixa está o Y2, que é esse daqui. Então, vamos ver o que está acontecendo. Esse Use Transform é um hook do próprio Framer Motion, que a gente vai usar para fazer esse efeito de movimentação da div no eixo Y. E ele recebe três parâmetros. O primeiro sempre vai ser a posição atual da sua div no eixo Y da tela. Então, por exemplo, a sua tela, essa daqui, cada vez que você está rolando o scroll do mouse, a sua div ela está numa posição, a sua div não. O seu scroll do mouse está em uma certa posição. Então, por exemplo, aqui está na posição 0, aqui está na posição 300, aqui está na 800, sei lá. E esse scroll Y que a gente está importando desse Use Viewport Scroll também do Framer Motion, ele retorna para a gente exatamente a posição que o seu mouse está na tela, em pixels. Então, é ele que a gente vai passar como primeiro parâmetro, porque é ele que esse hook Use Transform precisa ter. Eu vou até abrir aqui a documentação. Use Transform. Porque é mais fácil para a gente entender. Use Transform. Aqui, é isso aqui que a gente vai estar usando para entender melhor. Então tá, esse é o primeiro parâmetro.
Tá, então o que seriam esses dois valores aqui? Esse do meio e esse terceiro parâmetro aqui. Basicamente, esse do meio se chama input range, que são os valores que você vai passar, que você quer que seja a quantidade que a sua div transite nessa animação. E esse output range basicamente é o limite de quanto que ela pode transitar no máximo. Então aqui eu estou falando que ela pode transitar até 500, eu acredito que seja pixels esse valor do output range. Então o máximo que ela pode transitar é 500 pixels, e aqui no caso menos 500 pixels. Quando você deixa negativo, a sua div vai para cima, que é essa salmão aqui. E quando você deixa positivo, a sua div vai para baixo. Então tá aí já a diferença em quando você deixa o valor positivo e quando você deixa negativo. Quando você deixa negativo, ela sobe, quando você deixa positivo, ela desce. E o que a gente vai estar querendo usar é o negativo, porque a gente quer que suba para dar o efeito que a gente quer. Mas então, brevemente, é isso que significa esses três valores. É um pouco confuso, mas o que faz a gente conseguir entender melhor é que quanto menor esse valor que a gente passa aqui no input range, mais rápido vai ser essa animação. Aí, ó, tá vendo que o amarelo começou aí bem rápido? Então, meio que é uma regrinha de 3, esse segundo parâmetro e esse terceiro parâmetro. O que ele quer dizer? Quando a sua div tiver em 0, você quer que na tela ela esteja na posição 0. Mas quando a sua div chegar em 100, você quer que na tela ela esteja na posição 500. É um pouco confuso, mas aqui com esses valores você consegue brincar com a velocidade dos itens. Então, se você quer que ele transite mais rápido, é só você deixar um valor menor. Se você quer que ele transite mais devagar, é só você deixar mais próximo desse valor limite aqui. Então, pode ver que a rosinha está indo bem devagar, enquanto a amarela está indo bem rápida. E isso é por causa desses valores que a gente está passando no input range. Então, eles basicamente dizem respeito à velocidade da sua animação. Para isso que a gente vai usar eles. Então, sabendo disso, vamos voltar lá para o código. E a gente vai ter que fazer algumas mudanças aqui para poder fazer essa animação funcionar. E quais são elas? Atualmente, se a gente vier aqui na tela, acho que eu fechei o meu site, deixa eu abrir de novo. Localhost, aqui. Atualmente, aqui na nossa tela de tecnologias, eu estou fazendo essa animaçãozinha já com CSS puro, que eu vou mostrar para vocês. Mas elas estão, todas essas palavras, já posicionadas com o position absolute do CSS, ou seja, elas já estão cada uma em uma parte da tela, então a gente não vai estar precisando mexer nesse eixo X aqui que eu falei. Ele já está configurado, a gente só vai estar mexendo no eixo Y. Então, vamos ver no código como é que está isso. Essa é a tela, tem aqui o Parallax Container, deixa eu até dar uma afastada, que é o container que tem as minhas tecnologias. E se a gente vier aqui nos estilos, a gente tem as pseudoclasses. Eu tinha falado errado anteriormente, é pseudoclasse o nome disso, não pseudoelemento. NTH-child, para eu poder diferenciar cada uma. Eu estou falando que todas as minhas H1 que estiverem dentro dessa div tenham a posição absolute, position absolute. E aqui, para eu poder diferenciar cada uma delas, eu usei a pseudoclasse NTH-child. Então, a primeira eu quero que esteja 20% do topo, 70% da esquerda, e assim vai. Cada uma eu posicionei de uma forma diferente e dei um tamanho diferente usando o scale. E também uma opacidade diferente, porque, que nem eu falei, para a gente conseguir o efeito parallax, as palavras que estão mais para o fundo, elas têm que ter uma opacidade maior, ou seja, quase transparente, elas têm que ter uma fonte menor e elas também têm que ter uma velocidade menor, que é o que a gente vai fazer agora. Então, eu só vou configurar alguns estilos aqui na tela para a gente poder estar fazendo isso. Eu vou pegar aqui do meu código pronto. Portfólio, não é portfólio, é text. Eu vou copiar e colar aqui. São poucas coisas que eu mudei, tá? Eu não vou entrar muito a fundo nisso, mas eu basicamente troquei, usei index de algumas coisas e posicionei essa minha div com a minha foto e os ícones de forma absoluta para ela poder não influenciar no que vai estar acontecendo aqui. E vamos lá. O que eu vou fazer agora eu vou vir aqui no meu projeto
Acho que não preciso ir no projeto final, não. Eu vou vir aqui no meu mock. E atualmente, são essas informações que eu estou usando para poder mostrar lá na tela as minhas tecnologias. Então, eu só estou passando um ID e um nome. Só que a gente não vai mais usar esse meu array. Por quê? Porque agora a gente precisa de algumas outras propriedades para poder mexer na velocidade de que as letras vão estar se movendo na tela. Então, por exemplo, agora eu estou passando o ID, o nome e os valores do Y, que são os valores que eu quero que interfiram lá para a gente fazer o efeito parallax, que nem eu estava explicando aqui nesse exemplo aqui. Então, são esses valores que eu vou estar passando ali no Y-values. E eu também estou passando esse scale aqui porque, por algum motivo, depois que eu adiciono o meu componente novo de parallax, ele estava perdendo essas propriedades de scale que eu passei aqui automaticamente no meu CSS e estava sendo sobrescrevido isso. Então, é por isso que eu passei lá no array de novo. E eu não sei muito bem o motivo, mas tudo bem. Eu já vou deixar copiado aqui do meu projeto final o componente que a gente vai estar usando para isso. E vou colar aqui e vou explicar para vocês o que eu fiz. Então, atualmente, eu estava fazendo assim, eu estava pegando cada uma dos itens dessa minha constante aqui de tecnologias, cada um desses, e mostrando o nome num H1. Só que não é só isso que eu vou fazer agora. Em vez de retornar um H1, eu vou retornar o meu componente novo ali que eu trouxe pra gente, chama Parallax Word, que é palavra parallax. E eu já vou mostrar o que eu fiz nesse meu componente. Ah tá, ele está reclamando aqui porque eu preciso passar tudo que eu tenho dentro do meu item para o meu componente, para eu ter acesso a ele dentro do meu componente. Opa, aqui está com um H e um... Então beleza, vamos ver o que é esse componente que eu criei aqui. Então, esse componente, ele é basicamente aquilo que a gente viu ali no meu exemplo. Eu criei um componente que retorna um H1, porém, recebendo os valores de Y que eu passo lá. Ai, tem tanta coisa aberta, eu vou fechar umas coisas aqui para ficar mais fácil. Então, cada um desses itens do meu array vai entrar nesse componente e vai estar passando para ele os valores Y que eu quero para poder dar velocidades diferentes para cada item, como eu expliquei, e para cada um ter um scale diferente, ou seja, um tamanho diferente para dar o efeito parallax que a gente quer. Então, eu tô pegando aqui essas propriedades por props que vem no item, eu tô dando aqui no meu animate, que é no final da animação, eu quero que eles estejam com o tamanho que eu passei aqui pelo meu array, que é esse aqui. E também estou pegando o meu item.yValues, que é o intervalo, o array com aquele intervalo de valores que vai dar uma velocidade diferente para cada um dos meus itens. Então, eu já configurei aqui no meu mock, por exemplo, para que o HTML seja de 0 a 350, e vamos ver qual que é o valor máximo, é 600. Então, 350 é um valor mediano, digamos assim. Esse aqui do JavaScript que tem 90 vai ser mais rápido, porque lembra como eu falei, quanto menor o valor, mais rápido ele vai estar transitando. Então, provavelmente esse JavaScript vai estar mais próximo dos nossos olhos. E assim vai. E acho que é isso que a gente tinha que fazer. Se eu salvar aqui e a gente voltar lá, vamos ver como é que tá. Eu vou dar um refresh. E a gente pode ver que ele já está acontecendo esse efeito parallax do jeito que a gente queria. Então, só retomando aqui, como o React.js é o que está mais na frente de todos, ele provavelmente lá no meu mock é o que tem o valor menor para poder ter uma velocidade maior. Então, se a gente for procurar aqui, o React.js, realmente ele tem o menor valor de todos aqui, que é o que faz ele ser o que transita mais rápido, porque é o valor que está mais longe do valor máximo, que é 600. Então, é assim que a gente faz essa animação. E acho que era isso que a gente tinha para fazer desse site. Ele já está pronto, já colocamos todas as animações. E o resultado foi esse. Então, vamos voltar aqui para o meu slides e vamos ver o que faltou. Faltou eu falar um pouquinho das animações com React Native. No caso, eu não vou entrar muito a fundo, eu vou mais indicar mesmo como que eu faço as minhas e quais bibliotecas eu uso.
Então, vamos lá, rapidinho. As formas de implementação de animações no React Native são ou com a biblioteca nativa de animações, que é a Animated, ou com bibliotecas à parte, no caso, eu uso essa React Native Animatable, e você também pode estar usando o Lottie nas suas aplicações React Native para adicionar aquelas animações prontas no seu app. Então, como funciona a biblioteca nativa do React Native, que é a Animated? Eu também não sei, eu não gosto de usar ela, eu nunca consegui entender muito bem, e é isso, não tenho muito o que falar, conheço outros amigos que também não gostam, então eu não vou estar falando sobre ela aqui, mas então eu vou estar falando sobre a React Native Animatable, que é a biblioteca que eu gosto de usar, mas tem muitas outras, acho que tem uma que chama Reanimated, que alguns amigos meus gostam, mas a que eu uso mais é essa, com certeza. E ela, através dela, a gente consegue estar animando várias coisas, que nem aqui eu estou animando o input mesmo, que ele diminui de tamanho quando você clica e aparece um botão, ou na hora que carregar uma tela, aparecer as coisas de algum ângulo que você quer, animar vários itens de uma lista, igual eu fiz aqui, que eles chegam de baixo e vão para cima. Então, esses são só alguns exemplos, então eu vou mostrar aqui rapidamente como é que eu faço. Aqui, por exemplo, nessa tela, vai ser bem parecido com o Framer Motion. Então, no Framer Motion, você faz um motion.div para poder ter uma div do Framer Motion. E com essa biblioteca, você usa uma animatable.view. No React Native não são divs, são views. Então, da mesma forma, do jeito normal seria só view, e para você usar a biblioteca, você faz um animatable.view. E você pode só passar por escrito aqui na props qual é a animação que você quer. No caso, essa daqui é a fade in down, essa daqui de cima, que está aparecendo o item de cima para baixo. Você pode falar quantas vezes você quer que essa animação aconteça com essa iteration count, que no caso eu quero que ela aconteça uma vez. E você também pode passar essa props on animation end, que se você quiser, por exemplo, animar um outro componente depois que uma animação acabar, você pode fazer isso através dessa props, que foi o que eu fiz. Eu setei algum componente para ficar visível e animei ele. Então, como é que eu fiz isso? Eu criei uma outra view aqui embaixo, que é essa daqui que está aparecendo de baixo para cima, e passei uma referência para ela. E a partir dessa referência, eu falei que no final dessa animação aqui de cima, eu quero que a ref dessa outra view execute a animação Bounce in Up, que é essa daqui que está acontecendo. Então, no exato momento que essa animação terminar, essa de cima, essa de baixo vai acontecer. Isso é bem legal. E fora isso, você pode passar a duração também, da mesma forma como a gente viu no CSS, só que de uma outra forma, porque você não pode estar utilizando transitions e transforms no React Native, isso não é possível. Aqui eu acho que eu só coloquei um outro exemplo, eu fiz uma outra view. Ah tá, esse aqui foi o do input, que no caso, se você quer fazer uma animação que essa biblioteca não tem pronta, que nem essa bounce in up e essa fade in down, são prontas. Ela você não tem que fazer nada, você só passa aqui por props qual que é a animação que você quer. Mas se você quer fazer uma animação customizada, você também pode, e é igual eu fiz aqui nessa daqui do input. Eu utilizei ref, então eu criei uma ref para esse input. E na hora de começar a animação, que é essa função aqui, ó, Start Focus Animation, eu só pedi para que essa ref da minha div .current.animate, isso é próprio da biblioteca, então eu quero que ela anime, passando que na posição 0 não, seria no intervalo 0, eu quero que ela comece com uma widget do input full size, ou seja, o tamanho completo da tela. E depois disso, eu quero que ela fique com um widget do small size, ou seja, eu quero que depois que a animação terminar, ela esteja com um tamanho menor. Então é isso que eu estou fazendo aqui. E aí o Start Blur Animation, que é quando o input perdeu o foco, eu quero que faça exatamente o contrário, que no começo ela esteja, como no initial do Framer Motion, ela esteja com uma width com o tamanho pequeno, e no final da animação, que é no 1, esteja com o tamanho full da tela. E é isso aqui, eu dei só mais um exemplo de como eu fiz a implementação dessa lista aqui, que eu estou fazendo esse efeito de subindo várias notificações. Então, eu criei essa Animatable View, que é cada uma dessas caixinhas de notificação são uma dessa daqui.
e todas elas estão usando a animação Bounce in Up. A diferença é que eu estou passando um delay diferente para cada uma delas. E a lógica que eu fiz, falando rapidamente aqui, foi que para cada item dessa lista, eu quero que o delay dela seja o index, ou seja, a posição dela na lista, vezes 100. Sendo assim, cada vez mais, quanto mais longe o item da lista, né, quanto maior o seu index, mais demorado vai demorar para acontecer essa animação. O delay vai ser maior, porque o index vai subindo, né? Primeiro é 0, depois é 1, depois é 2. Então, eu estou dizendo aqui que para quanto maior esse index, maior vai ser o delay, e aí gera esse efeito que eu estou mostrando aqui na tela para vocês. Como eu falei, eu não vou ir muito a fundo nisso, porque é uma biblioteca bem intuitiva, a documentação é bem completa e aplica simplesmente os conceitos de CSS que eu já expliquei, só que de uma outra forma. E acho que era tudo isso que eu tinha para falar. E obrigada a todo mundo que está assistindo, que assistiu. E eu vou deixar todos os links que eu utilizei nessa aula disponíveis na descrição. E acho que é isso. Então, obrigada. Tchau, tchau.